Assim vive o incrédulo, alheios à vida de Deus, eles não têm nada com Deus. Qual a reação do incrédulo? Qual seria a reação de uma pessoa incrédula, sabendo que o mundo vai acabar hoje? Por isso não crescem, não desenvolvem, caem a todo momento. Olá pessoal, prazer imenso estar aqui mais uma vez com todos vocês nesse vídeo e daremos hoje continuidade ao estudo de Efésios. Nós estamos aqui já com a nossa Bíblia, com as nossas anotações e com toda alegria para transmitir a você a palavra de Deus. E convidamos você a ficar conosco até o final desse vídeo, pois ao findarmos essa gravação estaremos então fazendo uma oração em favor de todos vocês. Bom, Aline, vamos então agora adentrarmos esse capítulo 4, ou melhor, continuarmos nesse capítulo 4, do versículo 17 ao versículo 24. E Paulo aqui, nesse contexto, ele está mostrando aqui que há uma oposição dentro da igreja contra toda a degradação, né? Contra toda a impiedade. Contra tudo aquilo que é contra a verdade. Oi, gente, tudo bem? É uma alegria estar aqui com vocês mais uma vez para continuarmos o nosso estudo expositivo de Efésios. E claro que falar de uma carta como essa é algo muito delicado, é uma responsabilidade muito grande, mas ao mesmo tempo é um prazer, uma satisfação, principalmente falar de assuntos que são tão importantes, que é o assunto da santificação de um cristão. Porque às vezes, amor, a pessoa pensa que basta ela fazer uma confissão de fé, sim, eu creio em Cristo, o Senhor Jesus é meu Salvador, meu Jesusinho lindo, e continuar vivendo uma vida de qualquer jeito, uma vida como levava anteriormente quando era uma incrédula. Então ela acha que simplesmente estar frequentando uma igreja ou fazer parte de algum grupo, enfim, que ela tem um conhecimentozinho aí da Bíblia, então que ela acha que já é o suficiente, não é isso? Ou ela achar que porque ela é salva pela graça, então ela pode continuar vivendo nos pecados que ela cometia anteriormente, porque agora ela não tem mais perigo de perder salvação. Então tudo isso a gente vai ver no texto de hoje. Então fica com a gente até o final, porque vocês vão ver, vamos entender aí um pouco dessa contrariedade que existe entre a santidade de um verdadeiro filho de Deus e uma vida de libertinagem que leva um incrédulo, um gentil, né? É isso aí. E já prepare a sua Bíblia, as suas anotações. E também nós queremos pedir que você compartilhe esse vídeo. É importante. E por que é importante você compartilhar, você interagir no canal? Porque o algoritmo do YouTube vai nos ajudar, vai impulsionar esse vídeo. Essa é uma ferramenta que nós temos para chegar até os perdidos, para salvar os perdidos que estão nesse mundo. Então, quanto mais pessoas se inscrevem no canal, quanto mais pessoas dão o seu like, deixam o seu comentário, interagem no canal, então nós vamos ter mais alcance, nós vamos aumentar o alcance desse canal. É importante que você nos ajude, que você participe disso, que você seja um apoiador de fato desse canal, espalhando conosco esse conteúdo. Então, você pode agora abrir a sua Bíblia aí no livro de Efésios, capítulo 4 e versículo 17. A partir do versículo 17, o texto diz aí: a santidade cristã oposta à dissolução. Então, Aline, aí você lê todo o texto e depois a gente vem lendo, falando de versículo por versículo, tá bom? Então diz assim, só o contexto da carta, lembrando que os 3 primeiros capítulos do livro de Efésios era a teoria. Paulo estava ensinando a teoria, né, a doutrina na teoria. Do capítulo 4 em diante, 4, 5 e 6, é a prática. Então a gente viu nos vídeos anteriores que a prática de convivência dentro da igreja, né? Foi a primeira prática que Paulo quis ensinar, como se convive dentro de uma igreja. Então no último vídeo a gente falou sobre os dons, né, de viver em santidade, de viver em comunhão com os irmãos e que cada um tem um dom para ajudar a edificar de forma justa,
dentro da igreja, né? Que cada um contribua de forma justa para o crescimento e edificação do corpo. Então, hoje, Paulo vem continuando nessa prática, nessa conduta de que como deve viver uma pessoa que é nascida de Deus, um filho de Deus, dentro da igreja e na sua vida, né? Como deve ser a conduta, a moral, o comportamento, como a gente viu anteriormente, uma vida que condiz com aquilo que ela diz que ela crê, com a verdade que ela diz que agora ela acredita, tá bom? Então, diz assim o texto: isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade de seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos, segundo é a verdade, em Jesus. No sentido de que, quanto ao trato passado ou a antiga maneira de viver, vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Viu quantas vezes Paulo fala da verdade, da verdade, da verdade, da verdade? Ai, Deus do céu. Então... vai começar falando, não? E o início o início já fala tudo, né? Ele diz aí: isto, portanto, digo, e o Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos. Paulo está dizendo: não mais andeis. Esse andar significa uma conduta diária. Então, muitos que professam crer em Jesus, mas a sua conduta diária é uma conduta de incrédulo. E era isso que acontecia naquela altura nas igrejas, né? Tanto é que aí no título diz aí a santidade cristã oposta à dissolução. O que é a dissolução? É algo que está desagregando, é algo que está retrocedendo. É uma coisa que está se dispersando, sabe? Então, Paulo está aqui se opondo a esse tipo de coisa, esse tipo de atitude daqueles supostos cristãos, né? É que assim, tem o incrédulo lá de fora e o incrédulo de dentro da igreja. A incredulidade é a mesma, tá, gente? E aqui de passagem, é o pior pecado. Porque se tu é incrédulo, tu não crê em Cristo, tu não crê no único meio de salvação. Mas a incredulidade é a mesma, tanto daquele incrédulo lá do mundo escancarado, como aqueles que vivem disfarçados dentro da igreja. Mas a gente já vai falar desse grupo aí, tá? Então, agora aqui, vamos entender esses primeiros versículos, o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dando aqui 4 comportamentos, 4 atitudes que costumam viver os gentios. 4 maneiras em que os gentios costumam viver. Ele está dando exemplo. Lembra que a gente está falando no contexto do capítulo 4 todo de como deve viver um filho de Deus na prática. Agora é a prática. A gente saiu da teoria, saímos do papel agora para convivência, em grupos, de acordo
com o nome que tem, de acordo com o chamado que recebeu de ser filho de Deus agora. Então é o comportamento. Então Paulo faz aqui uma diferença, uma diferenciação. E ele dá 4 exemplos de como vive um incrédulo, um gentil. Então ele vem e fala, a primeira, um gentil, ele vive na vaidade dos seus pensamentos. Ele vive de acordo com aquilo que ele pensa, aquilo que ele acha, na futilidade, na vaidade, coisas vãs. Então, a primeira coisa que Paulo está advertindo, vocês são filhos de Deus e têm que viver uma vida coerente. Olha só, os gentios, eles vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Não tem nada de proveitoso, eles não têm um foco, eles não têm um propósito, eles não têm uma meta, eles não têm um objetivo, eles vivem ao Deus dará, eles vivem só o dia de hoje, eles vivem como se não houvesse amanhã. Uma maneira vã de viver, vaidade dos seus pensamentos. Eles não creem que existe um inferno. Eles não creem que o pecado vai alcançar eles. Eles não creem na justiça de Deus que vai alcançar eles por causa do pecado e da moralidade que eles vivem. Então eles vivem uma vida vã. Paulo está dizendo aqui, vocês não podem mais andar com pensamentos vãs, com uma maneira vã de viver, né? Então, não sei se tu quer agregar alguma coisa ou eu posso continuar? Pode, mas só para agregar mesmo, eles são improdutivos, né? Isso. Os seus pensamentos, eles são improdutivos intelectualmente. É isso, né? Eles são dispersos. A gente já lidou com um certo tipo de pessoas que você fala a verdade, mas eles não entendem. Você prega a Bíblia, você mostra, mas eles não conseguem entender isso. Eles não conseguem entender a verdade. Porque a sua mente é corrupta, a sua vida é totalmente corrupta. Tem uma aparência, uma fachada de alguma coisa moral, mas na verdade são corruptos na sua forma de pensar. É o que diz aqui, né? Eles vivem na vaidade dos seus pensamentos obscurecidos de entendimento. Eles não têm entendimento nem de onde eles vieram, nem o que eles vieram fazer nesse mundo e nem para onde eles vão. Eles vivem obscurecidos de entendimento. Eles são vazios. É uma vida vazia e sem sentido. Exato. Se resume nisso, a vida de um incrédulo é só isso. Eles têm uma vida totalmente vazia, totalmente vã e sem sentido algum. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês não podem ser como eles. Vocês não podem ser infrutíferos como eles. Não, agora em vocês, se é que vocês receberam o Espírito Santo, vocês nasceram de novo, então agora vocês são filhos de Deus. E jamais vocês podem andar como os incrédulos. E aí ele vem com o segundo comportamento de um incrédulo. O primeiro é a vaidade dos seus pensamentos. O segundo é alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza de seu coração. O incrédulo, ele vive completamente separado de Deus. Lembra o que a gente sempre ensina aqui, meus amores, lá no canal Fundamento? Todos nós nascemos mortos em delitos e pecados. E essa palavra morte, thanatos, no original, significa separados, inimigos de Deus, alheios, a parte, distantes, de acordo com Romanos 3, destituídos completamente da glória de Deus, destituído de qualquer bem. Assim vive o incrédulo, alheios à vida de Deus. Eles não têm nada com Deus, eles não têm nada de intimidade com Deus, nada que eles fazem é para a glória de Deus, tudo é para a sua própria glória, vivem unicamente para si, nunca se preocupando com Deus, nunca se preocupando com o próximo, sempre só olhando para o próprio umbigo, para a própria vida, uma vida completamente alheia à vida de Deus. Não existe comunhão, não existe temor nenhum, por isso que eles pecam à torta e direita, a consciência deles não acusa, eles até têm medo das consequências às vezes do pecado, né? Mas não consciência de que o pecado dele está afetando diretamente a Deus. Então eles têm uma vida totalmente alheia a Deus. Então Paulo está dizendo aqui, o segundo comportamento de um incrédulo, de um gentil, é viver uma vida alheia a Deus, como se Deus não existisse. Fala por incrédulo que o mundo vai acabar hoje. Qual a reação do incrédulo? Qual seria a reação de uma pessoa incrédula sabendo que o mundo vai acabar hoje? Vou fazer tudo que eu ainda não fiz, né? Ela diz, não, pelo amor de Deus, não casei ainda.
Não tem tempo, tem que não fazer. conquistei ainda, não aproveitei o mundo ainda o suficiente. Por quê? Porque o incrédulo, ele vive só para essa vida aqui, para esse mundo aqui. Já para um cristão, não. Ah, vou morrer hoje. Ah, hoje é um dia perfeito para morrer, né? Hoje não vejo a hora de ir com o Senhor Jesus, porque é isso que um cristão, ele vive para isso, para a sua eternidade. Vive para a glória de Deus. Já o incrédulo não, por isso que ele é improdutivo, ele vive para limitado só a essa vida aqui, né? Infeliz, miserável, porque assim vive o incrédulo. O Paulo está dizendo aqui, o incrédulo vive para a glória dele, tudo gira em função dele, do que ele quer, do que ele precisa, do que ele mais gosta. O incrédulo não pergunta o que Deus quer, a vontade de Deus, qual seria a vontade de Deus, o que seria melhor para Deus, para a obra de Deus, não. Uma vida completamente alheia de Deus, completamente desligada de Deus, mas também está morto, né? Então, Paulo está dizendo, por isso que Paulo aqui está descrevendo um incrédulo. E ele está dizendo, agora vocês dizem que são nascidos de Deus, vocês não podem viver assim. E aí agora, eu posso continuar, amor? Uhum. E aí ele vai então agora pro terceiro comportamento de um incrédulo. Ele vem e fala, os quais, tendo se tornados insensíveis, se entregaram à dissolação com avidez. Ou seja, eu já vou continuar. Mas o terceiro comportamento de um cristão é que eles se tornam insensíveis. E aqui se cumpre aquilo que está escrito lá em Romanos capítulo 1. Quanto mais a pessoa rejeita a verdade, quanto mais a pessoa endurece os ouvidos dela para a verdade, mais endurecida ela fica e mais no pecado Deus permite que ela vá se afundando, né? Porque olha só, tornando-se insensíveis. Por quê? Porque quanto mais tu fala a verdade para uma pessoa e mais insensível ela fica, mais ela despreza, mais ela rejeita, mais difícil vai ser para essa pessoa algum dia ouvir a verdade e nascer de novo e se converter. Elas se tornam mais indiferentes. Exato. E assim, ó, quanto mais o coração dela vai se endurecendo, mais insensível ela vai ficando à voz de Deus. Quanto mais ela rejeita o evangelho, quanto mais ela rejeita uma evangelização, alguém que pregue a verdade para ela, alguém que fale dos erros dela, ela vai se tornando cada vez mais endurecida, mais insensível, ao ponto de rejeitar 100%, e aí depois ela viver no pecado abertamente, escancarado, como a gente falou agora há pouco, sem temor, sem medo do que vai acontecer com a vida dela, se ela morrer, se ela vai para o céu ou vai para o inferno. Claro, tu pergunta para ela se ela quer para o inferno, ela fala que não, mas não se preocupa em viver uma vida diferente daquela que ela vive para não ir para aquele lugar que ela tanto não quer ir. Mas isso é o que acontece quando a pessoa começa a endurecer o coração para a verdade. Ela vai se tornando cada vez mais insensível e aí, quando ela menos espera, ela está afundada no lodo do pecado e não tem mais como tirar ela de lá. Né? Então, essa é a vida de um incrédulo. E aí, o quarto comportamento de um incrédulo, tá? De um incrédulo, que Paulo está dizendo que aqueles que são nascidos de Deus não podem ser insensíveis à palavra de Deus, não podem ser insensíveis à verdade. Não, quando o Espírito Santo falar com aquela pessoa que está ali dentro da igreja, que diz que é nascida de Deus, falar, ó, tu tá errado, ó, não é assim, ó, tu precisa mudar nisso, ó, tu tem que abandonar, esse aqui é o velho comportamento de como tu era quando antes de nascer de novo. Então, essa pessoa, se ela é realmente nascida de Deus, ela vai ser sensível a essa voz, ela não vai endurecer o coração, e ela vai reconhecer, não, realmente eu preciso mudar. Isso é uma pessoa sensível à voz da verdade, à voz da palavra, à disciplina, ao mandamento de Deus. Agora, o incrédulo vive diferente. O incrédulo é insensível à voz da verdade. Ele endurece o coração e continua no pecado, e assim ele vai se endurecendo cada vez mais e cada vez afundando mais no lodo do pecado e não vai ter quem tire ele de lá. E ele se volta contra Deus, né? Contra Deus e contra a gente que prega a verdade, né? Ele se volta totalmente contra Deus. Ele vai então sucumbindo ali na sua própria vontade, seus próprios desejos. Então essa aí é a terceira que tu falou. Essa é a terceira, mas que está ligada com o quarto comportamento, que por causa dessa insensibilidade, ela comete toda sorte de impureza.
Ou seja, ela se joga no pecado. Porque quando chega um momento a pessoa resiste tanto à verdade, o incrédulo, não esquece que a gente está falando de incrédulo, tá? Quando Deus fala para o incrédulo, ainda que seja de maneira intelectual, usando a consciência dela, usando alguém para falar, tu tá errado, ó, tá errado, isso diante de Deus é errado. E ela vai endurecendo, vai se tornando insensível, ela vai cada vez afundando mais e ela começa a praticar cada vez mais pecados mais grotescos. Às vezes, foi simplesmente uma mentirinha. Quanto mais insensível ela vai ficando, quanto mais ela vai vivendo achando que aquilo ali não vai dar nada, que ela não vai ser cobrada por Deus, daqui a pouco, as mentiras dela viram um monstro. Daqui a pouco ela vive falando a mentira como se fosse verdade. A pessoa vai lá hoje e rouba uma caneta. Ah, achei uma caneta aqui, não é de ninguém, bota aqui. Hoje é uma caneta. Mas aquilo ela vai se tornando tão insensível para ela, vai se tornando tão normal, que daqui a pouco o pecado dela se torna tão impuro que daqui a pouco ela tá roubando um banco. Um exemplo, assim, né? É assim, isso é. Quando a pessoa se torna insensível à verdade de Deus, um incrédulo, ela começa com um pecadinho e quando vê ela tá cometendo as maiores atrocidades. Tá dando para entender? É isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo disse, esse é o comportamento dos incrédulos. Agora vocês, irmãos da igreja de Éfeso, vocês não podem mais continuar vivendo assim, porque vocês viviam assim. Quem lembra de Éfeso capítulo 2? Vós estáveis mortos em delitos e pecados, vivendo uma vida conforme os filhos da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, foi lá e resgatou vocês, dando para vocês a salvação pela graça, mediante a fé. Lembra disso? Pois é, vocês eram assim como eram os incrédulos. Agora vocês não são mais. Então agora vocês não podem mais viver na prática das velhas obras. E aí ele vem... Posso continuar aqui, amor? Então ele vem e fala assim, no versículo 20. Mas... de acordo com esse comportamento dos incrédulos, Paulo fala assim, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. É interessante isso aqui, porque vê que ele fala assim, não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. É como se quando a gente vai para a escola, tu aprende a matemática, tu aprende o português, tu aprende a história. Aqui Paulo está dizendo assim, não foi assim que tu aprendeu a Cristo. Cristo é o foco, a matéria, o centro, o universo, é o contexto, é o tudo. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. A vida de Cristo, a história de Cristo, aquilo que Cristo é, aquilo que Cristo fez, o comportamento de Cristo. Vocês estão vendo o que engloba nesse aqui? Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. A Cristo, tudo que envolve, o que a gente aprende quando a gente vai aprender a matemática? Ação, divisão, multiplicação, equações e raiz quadrada e o pi. A gente não aprende um monte de coisa que envolve a matemática? Pois é, aqui Paulo está dizendo, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Tudo que envolve Cristo, o comportamento dele, a vida dele, como ele agia, como ele fazia, o quanto ele servia a igreja, o quanto ele servia os irmãos, o quanto ele amava a Deus, o quanto ele vivia para a glória de Deus, o quanto ele tinha uma vida de sacrifício, uma vida de dar, uma vida de humildade, de mansidão, de moralidade, de fugir à tentação, como ele foi tentado pelo diabo. Olha só. Não foi assim que vocês aprenderam a Cristo, como a matéria no geral, tudo que envolve a vida dele. Ai, gente, isso aqui é forte demais, amor. Mas ele continua dizendo, se é que de fato o tendes ouvido, e nele fostes instruídos. Veja que Paulo usa essas três descrições aqui, né? Porque uma pessoa que nasceu de novo, primeiro, ela aprende de Cristo, aprende tudo sobre Cristo. É como aquela criança que ela recém-nascida, então ela começa a aprender a gatinhar, vai aprender a andar, vai aprender a falar as primeiras palavras. E logo ela vai ouvir, né? E ela vai sendo instruída. Então todo nascido de Deus, ele passa por esse processo.
Já o que não é nascido de Deus, não. Ele pode professar uma fé, ele pode professar crer em Deus, mas ele não aprende nada, ele não absorve nada, porque não tem a natureza divina. E ele vai andar conforme as suas paixões e desejos, as suas atitudes diárias. É como a Aline falou agora há pouco, uma pessoa que vive na mentira, ela pode professar que crê em Deus, mas toda hora ela está mentindo. Ela está vivendo na mentira. Ela vive, isso é algo intrínseco, né, da natureza dela. Ela vive naquilo. Enquanto ela não for regenerada, enquanto ela não nascer de novo, não se arrepender, ela continua com aquela natureza pecaminosa. Então, eu não sei se dá para você compreender isso, mas olha, né, como as pessoas podem viver tão enganadas dentro de igrejas, principalmente dentro de igrejas. Aqui Paulo está literalmente falando do milagre do novo nascimento. Eu não sei se vocês que já têm um pouquinho mais de entendimento do novo nascimento, se vocês pegaram no ar aqui o que Paulo está falando. O que ele disse? E aí ele está fazendo a comparação de um nascido de Deus com o incrédulo lá do mundo. Porque ele está dizendo aqui, não foi assim que vocês aprenderam a Cristo. Aí ele vem e fala, né? Se é que vocês têm ouvido. Se é que vocês têm ouvido e nele fostes instruídos. De que ouvido é esse aqui que ele está falando? Aqui ele está falando, aqui entra aquele outro grupo, subgrupo. O primeiro grupo que a gente estava falando ali era de incrédulos literais, incrédulos escancarados do mundo como eles vivem e como a gente vivia, né, antes de nascer de novo, como está escrito lá em Efésios 2. Éramos literalmente filhos da ira. Agora aqui Paulo entra falando, supostamente, com um grupo dentro da igreja, mas que ele sabe que dentro desse grupo, dentro da igreja, tem aqueles que são de fato nascidos de Deus e tem aqueles que são, como eu vinha falando agora há pouco, incrédulos disfarçados. A incredulidade, como a gente disse no começo, é igual. Tanto daqueles que estão no mundo escancarado, como os que estão dentro da igreja. A diferença é que ele lá, o incrédulo cara de pau mesmo, e o dentro da igreja é o incrédulo com o nome de crente, né? Mas a incredulidade é a mesma, elas não creem, por isso que Paulo fala aqui, se é que vocês têm ouvido, se vocês têm ouvido, quem é que ouve a Deus? Quem é que ouve a verdade, as instruções? Quem é? O incrédulo lá do mundo? O incrédulo chamado crente dentro da igreja? Ou aquele que é nascido de Deus? Porque vocês sabem que primeiro a gente tem que ouvir a verdade para sermos regenerados e o nosso ouvido abrir para crermos em Cristo. Então aqui Paulo está falando, se é que de fato todos aqui têm ouvido a verdade, têm ouvido as instruções de Cristo. E nele, querido, né? Então, e aí a gente pode falar, amor, instruído segundo a verdade que é Jesus. Então, aqui sim, aqui a gente pode falar um pouquinho, amor, desse grupinho de incrédulo que tem escrito assim na testa, santidade ao Senhor, mas que na verdade é só aqui, né? Só uma roupa de santidade. Exato. Uma máscara de santidade. Como lá no passado, o Senhor Jesus ele reprovava aqueles fariseus e saduceus e aqueles religiosos que carregavam essa roupa, essa máscara. Eram especialistas, ensinavam sobre Deus, mas não tinham nada com Deus. Eram totalmente separados de Deus. Era só ganância, era só usando o povo, as pessoas com massa de manobra. Né? Literalmente portadores da fé morta. Sim. Da fé morta, porque o que é uma pessoa, um crédulo disfarçado de crente, que é esse aqui que Paulo está falando aqui, se é que vocês realmente têm ouvido de Cristo e aprendido com ele, e crido naquilo que ele fala. Então, são pessoas que portam a fé morta, a fé sem obras, por isso elas continuam tendo as mesmas práticas que tinham no passado, por isso não crescem, não desenvolvem, caem a todo momento, continuam no pecado, continuam tendo uma vida condizente com o filho da ira que ela sempre foi, que ela não deixou de ser.
Então, é uma fé sem obras. Então, e às vezes, nessa fé falsa que ela acha que ela tem, né? Que ela acha que ela tem, ela até conquista alguma coisinha, ela tem alguma coisinha, né? Que ela é facilmente enganada, né? Então ela acha que ela conseguiu alguma coisinha, conquistou, foi uma cura, uma libertação, alguma coisinha, ela acha que isso é em nome dessa fé, mas na verdade é uma fé morta, né? Porque como o próprio Tiago disse, né? A fé morta, que é crer em Deus dessa maneira aqui, que é continuar no mesmo pecado, continuar com o mesmo caráter, com o mesmo jeito, agindo da mesma maneira, completamente vivendo para sua glória, longe de Deus, como é o comportamento dos incrédulos, é a mesma fé que Satanás tem, né? Até os demônios creem e tremem, mas pior que essas pessoas, os incrédulos, eles nem tremem, eles não têm medo. Eles vivem numa hipocrisia sem medo do que vai acontecer amanhã. É aquele tipo de pessoas dentro da igreja que ouvem a verdade e estão cada vez ficando mais endurecidas, insensíveis à voz de Deus. É por isso que essas pessoas, elas evitam falar até do inferno. Quando você fala de inferno, elas dizem, não, eu prefiro nem falar do inferno. Eu prefiro acreditar que o inferno existe, que Deus é bom, que o céu existe, que nós vamos para o céu, mas não, eu não acredito no inferno. Elas evitam isso. Por quê? Porque não é legal, né, falar do inferno, porque, afinal de contas, a alma dessas pessoas sabe o destino delas, se não houver arrependimento. Então, aqueles que seguem o seu próprio caminho, os seus próprios conselhos, que não se submetem à verdade, eles estão sucumbindo cada vez mais ao seu próprio engano, à sua própria vaidade. Não importa o que eles digam, o que eles decidam acreditar ou não. Então, esses falsos cristãos, eles têm a síndrome do castelo da Disney. Não sei quem já foi para a Disney. Você sabe, todo mundo que vai para a Disney vai para lá porque ela quer ver o castelo, ela quer entrar no castelo, né? Todo mundo quer conhecer o castelo da Disney. Mas quando você chega lá, o castelo está vazio. E essa é a síndrome dos enganados, dos que vivem auto-enganados, que eles não querem acreditar no inferno, mas se eles morrerem sem o arrependimento, é isso que eles vão encontrar. É o inferno, não é o céu não é o Senhor Jesus misericordioso. Não, é o leão da tribo de Judá. É o leão que vai condenar ela ao inferno. Feroz, rugindo, né? Não vai ser o cordeirinho, não, agora, mas o leão, porque não creram em Cristo. Preferiram crer em seus próprios pensamentos, suas próprias ideias. Diziam crer em Deus, mas tinham suas próprias ideias, né? Tinham seus próprios pensamentos, se apoiavam nessa aparência, mas não. Então nós estamos falando isso porque nós queremos falar a verdade para você, que é a única coisa que vai confrontar e que vai mostrar realmente quem somos. É a palavra de Deus, tanto é que ele diz aqui, no sentido de que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem. O que significa isso? Eu vejo o arrependimento, eu vejo aqui uma pessoa que se enxergou como suja. E é o que Deus faz por meio da sua palavra. Ele mostra esse velho homem, essa sujeira, essa imundície, porque se você não enxerga ali a imundície, você está sujo, você não vai tomar banho. Você só vai tomar banho quando você se enxerga. Não, estou sujo, eu estou cheirando mal, eu preciso tomar um banho, né? E somente aqueles que se enxergam como pecadores, como miseráveis, sujos, eles vão correr para Jesus, eles vão se arrepender, eles vão se despojar desse velho homem. Aqui Paulo está sendo muito claro. Vocês dizem que são nascidos de Deus, né? Se é que são, mas vamos acreditar que sejam. Esse se é que são, desculpa eu te interromper, mas é tipo, querendo dizer, vocês não são nada. Se fosse Jesus, falaria assim, vocês precisam nascer de novo. Jesus conhecia o interior, o pensamento de todo mundo, mas Paulo não sabia, não conhecia o pensamento de todo mundo, mas a vontade de dizer, vocês não são, olha o fruto que vocês dão, olha a maneira que vocês andam.
mas não querendo dizer isso, olha, se é, né, que vocês são. É que Paulo era pastor, né, gente? Paulo era pastor e ele estava escrevendo uma carta para uma igreja. E como a gente falou, Paulo era pastor e ele sabe. Paulo não é burro, como a gente também não é. Paulo conseguia identificar quem eram as ovelhas, Quem era o problemático, quem era da confusão, quem era o recém-nascido, quem era o negligente, né? Que não estava desenvolvendo, que não estava crescendo, e quem era aquele que era auto-enganado. Mas na carta, então, ele escreve, ele está dando um exemplo. Olha só a sabedoria de Paulo como pastor. Ele começa de cara falando, o incrédulo vive assim. O incrédulo vive na vaidade, é vazio, é impuro, é endurecido, um coração insensível à verdade. O incrédulo vive assim. Vocês dizem que são nascidos de Deus, se é que são. Vocês, então, não podem viver desse jeito. Ao contrário, se são nascidos de Deus, vocês agora, no que diz respeito à antiga maneira de viver, na tradução aí fala, né, que tu leu, quanto ao trato passado. No original está escrito, conforme a antiga maneira de viver que vocês tinham, agora vocês têm que se despojar dessa antiga maneira de viver, do velho homem. Vocês já sabem como o incrédulo vive. Será que vocês não estão vivendo igual? Paulo está dizendo, será que vocês não estão vivendo da mesma maneira? Porque é o que está aparecendo. Então, vocês têm que depois a gente vai ver no próximo vídeo que aqui Paulo está dando uma introdução daquilo que ele está identificando de erro nessas pessoas, de pecado dessas pessoas. No próximo vídeo a gente vai dar nome para os pecados. Aqui é a introdução, depois ele dá nome aos pecados. Ele está identificando que tem gente aqui que é auto-enganada, são pessoas hipócritas que estão dentro da igreja e não estão salvas e estão vivendo uma vida de acordo com de filho da ira que elas são e não de acordo com a vida de filho de Deus. Lembra que a gente está falando da prática? Que o capítulo 4, do 4 ao 6 de Efésios é da prática da convivência em comunhão na igreja? Então, essas pessoas que não vivem na prática da santidade, crescendo, desenvolvendo, é lógico que a pessoa nasceu de Deus recentemente, ela vai entrar no processo da conversão, ela vai ir se abandonando o pecado, mas ela vai passar a odiar o pecado dela e não ficar cobrindo o pecado dela e não continuar vivendo, querendo viver de santidade, mas por dentro louca para cometer o pecado e dando fruto desse pecado. Então é isso que Paulo está falando. Então ele fala, no que diz respeito ao velho homem de vocês, vocês têm que abandonar, tá? Vocês viviam desse jeito, como incrédulos, agora vocês já não podem mais viver assim. E ele fala no 23, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem. Ué, tu não é filho de Deus agora? Tu não tem um título de filho de Deus agora? Cadê esse novo homem em ti? Que foi morto e ressuscita, foi morto lá na cruz, que morreu na cruz do Calvário, que ressuscitou com Cristo e que agora tu diz que Cristo vive em mim. Como que Cristo está vivendo na tua vida se a tua vida continua sendo como uma vida de incrédulo? Tu não cresce, tu não amadurece, tu não desenvolve, vive caindo no mesmo pecado, continua com o mesmo caráter, com o mesmo jeito, não mudou em nada, vão, vazio, sem foco, sem destino. Como o Anderson disse, não produzindo nada, uma vida vã, só preocupado com as coisas desse mundo. Paulo está dizendo aqui, vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão precedentes da verdade. Paulo era um pastor extraordinário, né? Porque ele sabe que nesse grupo, dentro da igreja tem o grupo do maduro, que era, graças a Deus, aqui na igreja de Éfeso, era uma grande parte. Não é o grupo do Maduro lá da Venezuela, não. Era um grupo, existe o grupo dos maduros, que aqui na igreja de Éfeso era uma grande parte. Existe o grupo dos recém-nascidos. Existe o grupo dos negligentes, aqueles que se acomodaram, e dos incrédulos. Esse ensinamento aqui, Paulo está dando na cara daqueles que são auto-enganados, incrédulos, né? Que estão vivendo de aparência, mas também ele está dando uma cutucada naqueles que estão acomodados. Poxa, se reveste do novo homem, vive de acordo,
né? Amadurece, cresce, desenvolve, porque tem gente que é nascida de Deus e vive na moita, vive escondida. Sabe o cristão do serviço secreto? Ele é cristão, mas ninguém sabe. Porque ele vive tão em secreto a cristiandade dele que ninguém sabe. Não desenvolve, não ama o próximo, não ajuda, não dá, não condivide o dom e o talento dele. É cristão do serviço secreto. É tão secreto que ninguém sabe que ele é cristão. Então aqui Paulo está dando uma cutucada nesses. Ou seja, é uma exortação para aqueles que estão fraquinhos, né? Para crescer, desenvolver, e também um alerta para aqueles que estão auto-enganados, que eles têm que eles têm que despertar, porque estão mortos. Essa renovação que Paulo está falando não é só no caráter, não, mas em tudo, né? É um novo homem. O nascido de Deus transforma em um novo homem, totalmente diferente do que ele era. Uma nova criatura. Ele passa a viver em novidade de vida. Ele passa a ter prazer em tudo, porque ele nasceu de novo, agora ele vive para a glória de Deus. Ele tem as suas falhas, tem os seus defeitos, claro. Ele tem falhas humanas da sua humanidade não redimida, ele tem defeitos, né? Ele pode se irar, ele pode pecar, sim, mas não viver mais na impiedade, não viver mais no pecado. Agora, ele recebeu o Espírito de Deus, ele se importa com os outros, ele se importa com o próximo. Essa renovação, esse novo nascimento não implica só em mudança de caráter, mas em tudo, em se tornar, de fato, uma nova criatura, um novo ser. Olha só a profundidade dessa frase, desse último pedacinho aqui, ó. Os revistais do novo homem, olha só, esse novo homem que foi criado segundo Deus, gente. Nós fomos criados, esse novo homem que foi criado segundo Deus. É a própria semelhança de Deus, né? Olha só, nós nascemos de novo, nascemos do alto. Um novo nascimento que veio de Deus, nós fomos criados em Deus. Olha aqui, em justiça e retidão procedentes da verdade. Gente, isso aqui é muito forte. Isso não dá uma coisa dentro de vocês quando tu lê. Nós que somos filhos de Deus, nós fomos criados em Deus. Fomos criados em Cristo, como fala lá em Efésios, né? Somos feituras dele, criados em Cristo para fazer boas obras, para andar em boas obras. Somos uma poesia de Deus. Essa feitura significa isso. Nós somos com uma poesia de Deus. Olha só no que Deus nos transformou. Né? Criados no sangue, essa nova vida, porque vocês sabem que a vida está no sangue. Então nós somos criados em Deus, criados em Cristo, pelo sangue de Cristo derramado naquela cruz. Nós somos criados por este sangue, uma nova vida, para viver em boas obras, para andar em boas obras, para viver em retidão, procedentes desta verdade. Da verdade que é o próprio Cristo. Gente, isso é muito sério, isso é muito profundo. Esse texto é muito glorioso, é algo para a gente refletir, para a gente se analisar. E até aqueles que são considerados maduros na fé, mas isso aqui é para, como diz o ditado, é a gente colocar nossa barba de molho. É a gente realmente olhar para a gente e ver, meu Deus, eu tenho vivido de acordo com uma filha de Deus criada em Deus, criada em Cristo. Eu tenho vivido dessa maneira, eu tenho me interessado, eu tenho vivido para a glória de Deus. O que passa na minha mente todos os dias, quando eu acordo de manhã, eu vou fazer isso, vou fazer isso, vou fazer isso, eu quero aquilo, eu desejo isso. O que eu quero? É tudo isso que passa na minha cabeça, na minha mente, no meu coração. É para a glória de Deus. Em algum momento Deus aparece nos meus planos, nos meus gostos, nas minhas ideias, nos meus projetos. Em algum momento Deus aparece aí. Em algum momento tu age como filhos de Deus, criados de acordo com Deus, criados em Deus, criados em Cristo. Isso aqui é para a gente despertar, gente. Isso aqui é para despertar um temor na gente. Ai, meu Deus do céu, mano. Tudo tem que estar alinhado à vontade de Deus, né? Quer comamos, bebamos, façamos qualquer coisa.
Como Paulo disse, para ele nós vivemos e nos movemos e existimos. Então tudo o que a gente fizer, nós temos que alinhar à vontade de Deus. É a vontade de Deus? Essa intenção, essa vontade, eu quero isso, eu quero fazer aquilo, eu estou alinhando isso com a vontade de Deus, porque assim vive um cristão. Um cristão pode ter todos os defeitos, ele pode ter muitos defeitos, mas ele vive alinhado à vontade de Deus. É assim que vive um cristão. E é isso que Paulo está mostrando. E é o que nós queremos levar você a pensar agora. Você está alinhado com quem? Você está em que grupo? Tá no grupo daqueles que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Dos incrédulos. Aqueles que vivem para a sua glória. Ou no grupo dos cristãos verdadeiros. Que não são perfeitos, mas que são sinceros em chegar diante de Deus e dizer: Senhor, me ajuda, porque sozinho eu não posso. Me ajuda. É isso aí. E se você tem nos acompanhado os estudos anteriores, desde de Gálatas, faça aí seus comentários. Nós ficamos felizes quando você compartilha também um aprendizado. O que você tem aprendido nesses estudos? O que você tem aprendido através dessas cartas aos Efésios? Ou, se você quiser desabafar e falar: olha, eu não nasci de Deus, não, eu quero oração, eu quero que vocês me ajudem em oração, eu quero ajuda em oração, eu não consigo largar essa vida de incredulidade, porque existe um incrédulo endurecido na sua incredulidade, que vai sucumbir cada vez mais no seu erro, mas existe um incrédulo que pode se arrepender, que pode, por meio da palavra, se arrepender, né? E se despojar, quer dizer, trocar essa roupa suja e se tornar verdadeiramente um filho de Deus, amigo. É isso aí. E a gente vai orar pelos sinceros enganados, porque a gente sabe que existem muitos dentro de igrejas bíblicas, como era o caso da igreja de Éfeso, e que dentro de seitas e falsas igrejas, todos estão sinceramente enganados. Tem aqueles que são malandro mesmo, mas tem aqueles que realmente aprenderam errado, estão vivendo no falso evangelho, e por esses a gente ora, para que a verdade do evangelho alcance vocês, para que vocês venham discernir e assumir, reconhecer realmente: não, eu não sou nascido de Deus, ou então eu não estou desenvolvendo, eu não estou crescendo, eu preciso de ajuda. Por vocês a gente vai orar. Então vamos agora fazer uma oração por todos. Nós vamos orar por você nesse momento. E essa oração que nós vamos fazer é principalmente para que você agora, você enxergue isso. Se você ainda não é um nascido de Deus. Se você diz: eu me vejo nesse grupo dos incrédulos, eu não quero mais ser, eu quero socorro, eu preciso de socorro, eu preciso de salvação, eu preciso de um Salvador. Então, se você reconhece isso, se vê, você se enxerga com essa sujeira, com essas roupas sujas, e você quer agora orar e clamar por arrependimento, então tá aí, você tem agora essa oportunidade. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai querido e Pai amado, nós te louvamos, meu Deus, pela tua tão grande misericórdia, pela tua tão grande salvação, meu Deus. Te louvamos, meu Pai, porque o Senhor teve misericórdia de nós, teve compaixão e nos resgatou daquele mercado maldito de escravos em que nós vivíamos, ó Deus. E nós pedimos agora em favor daqueles que nesse momento refletem sobre as suas vidas e se arrependem e se inclinam diante do Senhor, meu Pai. Inclinam os seus corações agora em oração e clamam pela tua misericórdia, meu Deus. Que os teus olhos estejam fitos a essa pessoa agora, aonde ela estiver, na rua, em casa, no trabalho, dentro de uma masmorra, presos, aqueles que estão, meu Deus, totalmente perdidos agora, estão no hospital,
Que o Senhor agora estenda a tua mão, meu Pai, para salvar aqueles que estão perdidos, enganados, iludidos, meu Deus. No nome do Senhor Jesus Cristo, nós oramos também por todas as famílias, por todas as pessoas que nos acompanham, que nos acompanharam até aqui nesse vídeo, meu Deus. Estende a tua mão, que a tua bênção esteja sobre todas elas. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Bom, nós chegamos ao ponto final desse estudo e muito obrigado pelo carinho de vocês e por estar conosco até agora, né? E conte com nossas orações, sempre estaremos orando por você, tá certo? Então não esqueça de deixar o seu joinha, de compartilhar esse vídeo, deixe seu comentário, se você quiser acrescentar algo também aqui a esse estudo, você pode deixar aí seu comentário. Considerações finais, Aline? É isso aí, gente. Que Deus abençoe e até a próxima.